Eduardo Mendoza acabara de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Seu único filho, herdeiro de um império de milhões, havia perdido todos os valores. E hoje, vestido como uma pessoa simples, ele descobriria a verdade. Eduardo Mendoza tremia enquanto segurava o papel que mudaria sua vida para sempre. As palavras do investigador privado dançavam diante de seus olhos. Seu filho gastou 2 milhões em apostas nos últimos 3 meses. A fundação de caridade está sendo saqueada. Suas mãos, que já assinaram contratos de bilhões, agora mal conseguiam segurar aquele relatório devastador sobre Rodrigo, seu único filho e herdeiro do império empresarial Vanguarda. O magnata de 60 anos olhou para o espelho de seu escritório no último andar do arranha-céu mais imponente da cidade. O homem que construiu um império do zero, que superou a perda da esposa Helena anos atrás, agora enfrentava sua maior derrota. Descobrir que criou um filho sem caráter. Como pude ser tão cego? Sussurrou, sentindo o peso de décadas de sacrifício desmoronando em segundos. Mas Eduardo Mendoza não chegou onde estava desistindo facilmente. Uma ideia começou a formar em sua mente. Um plano tão audacioso quanto doloroso. Se Rodrigo havia se tornado um estranho, então era hora de conhecer verdadeiramente quem era seu filho quando ninguém estava olhando. Era hora do teste mais cruel que um pai poderia fazer. Senhor Valentino, Eduardo chamou seu assistente pessoal mais confiável. O homem de 50 anos entrou imediatamente, percebendo a tensão no ar. Preciso que você me consiga roupas simples, muito simples, e cancele todos os meus compromissos dos próximos dias. Senhor, há algum problema? Valentino franziu a testa, preocupado com o tom sombrio de seu chefe. Eduardo respirou fundo, tomando a decisão que definiria o resto de sua vida. Vou descobrir quem realmente é meu filho. 2 horas depois, Eduardo mal se reconhecia no espelho do banheiro de um hotel simples no centro da cidade. As roupas gastas, o cabelo despenteado propositalmente, a barba por fazer, tudo contribuía para uma transformação chocante. O homem mais poderoso da cidade agora parecia apenas mais um idoso em situação de vulnerabilidade nas ruas. Ele caminhou pelas calçadas, sentindo olhares de desprezo e indiferença pela primeira vez em décadas. Cada passo em direção ao restaurante Estrela Dourada, onde sabia que Rodrigo estaria comemorando outro negócio bem-sucedido com seus amigos, era uma punhalada em seu coração de pai. O Estrela Dourada era o restaurante mais exclusivo da cidade, frequentado apenas pela elite. Eduardo conhecia bem o estabelecimento. Havia comemorado ali muitos sucessos empresariais, sempre com Rodrigo ao seu lado, sempre orgulhoso de seu herdeiro. Que ironia dolorosa estar retornando agora como um estranho, testando o próprio sangue. Ao se aproximar da entrada, Eduardo ouviu a risada familiar de Rodrigo ecoando pelo salão principal. Seu coração disparou. Ali estava seu filho de 30 anos, impecavelmente vestido, cercado por 4 amigos empresários, todos bebendo o vinho mais caro da casa. A mesa estava repleta de pratos sofisticados, enquanto Rodrigo gesticulava animadamente, contando alguma história que fazia todos rirem. Gente, vocês não imaginam como foi fácil convencer o velho a liberar mais verba para a fundação. Rodrigo fazia aspas no ar, provocando gargalhadas dos amigos. Ele fica todo emotivo falando da minha mãe, aí eu só preciso mencionar que é em memória dela. E pronto, mais dinheiro no meu bolso. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu filho estava zombando abertamente da memória de Helena, usando o amor que Eduardo sentia pela esposa falecida para roubar dinheiro da caridade. As lágrimas começaram a queimar seus olhos, mas ele respirou fundo. Ainda não havia visto nada. Com passos hesitantes, Eduardo entrou no restaurante. A recepcionista, Mônica, o olhou com evidente desconforto. Senhor, Este estabelecimento tem um código de vestimenta específico, disse ela, tentando ser educada, mas firme. Por favor. Eduardo sussurrou, fazendo sua voz soar mais frágil e idosa. Só quero um pedaço de pão. Faz dias que não como nada decente. Mônica olhou ao redor, visivelmente constrangida. Outros clientes já haviam percebido a situação e cochichavam entre si. Senhor, eu sinto muito, mas... Que diabos está acontecendo aqui? A voz de Rodrigo cortou o ar como uma lâmina. Eduardo virou-se lentamente,
preparando-se para o momento da verdade. Ali estava seu filho, caminhando em sua direção com uma expressão de nojo absoluto. Rodrigo parou a poucos metros do pai, sem reconhecê-lo. Mônica, que palhaçada é essa? Desde quando mendigos entram no Estrela Dourada? Filho. E Eduardo começou a falar, mas interrompeu-se, lembrando do disfarce. Jovem, só preciso de um pouco de comida. Posso trabalhar para pagar, limpar mesas, qualquer coisa. A resposta de Rodrigo foi devastadora. Uma gargalhada cruel ecoou pelo restaurante inteiro. Trabalhar? Olha o estado dessa criatura. Nem os cachorros da rua estão tão mal cuidados. Os amigos de Rodrigo se aproximaram, formando um círculo ao redor de Eduardo. Rodrigo, o que vamos fazer com isso? Perguntou Marcelo, um dos companheiros de farra. Vamos nos divertir um pouco. Rodrigo respondeu, tirando o celular do bolso. Pessoal, vão ver que história incrível eu vou postar nas redes sociais. Limpeza social no Estrela Dourada. Vai viralizar com certeza. Eduardo assistiu horrorizado, enquanto seu próprio filho começou a filmá-lo, fazendo comentários cruéis para a câmera. Vejam só, gente, esses mendigos não respeitam mais nada. Acham que podem entrar em qualquer lugar. Rodrigo, pare com isso. Uma voz feminina interrompeu a humilhação. Era Esperança, uma garçonete jovem de cerca de 25 anos, que acabara de chegar com uma bandeja de bebidas. Ele só está pedindo comida. Esperança, não se meta nisso. Rodrigo a repreendeu rispidamente. Você está aqui para servir, não para dar opinião. Mas Esperança não recuou. Ela se aproximou de Eduardo com um prato de comida que havia sobrado de outra mesa. Senhor, por favor, aceite isto. Todo mundo merece comer com dignidade. A atitude da jovem garçonete tocou o coração de Eduardo profundamente. Ali estava uma completa estranha mostrando mais humanidade que seu próprio filho. Ele aceitou o prato com mãos trêmulas, sussurrando. Obrigado, minha filha. Que Deus a abençoe. A reação de Rodrigo foi explosiva. Esperança, você está demitida, agora! Ele gritou tão alto que todo o restaurante parou para olhar. Como ousa dar comida para essa coisa na frente dos meus amigos? Não é uma coisa, é uma pessoa. Esperança respondeu com coragem impressionante. E se dar comida para quem tem fome é motivo para demissão, então prefiro sair mesmo. Ótimo. E pode ter certeza de que vou ligar para todos os restaurantes da cidade. Ninguém vai te contratar depois do que você fez hoje. Rodrigo ameaçou, seu rosto vermelho de raiva. Eduardo observou a cena se desenrolar, sentindo uma mistura devastadora de vergonha e admiração. Vergonha pelo monstro que havia criado, admiração pela coragem daquela jovem. Esperança estava perdendo o emprego por defendê-lo, enquanto seu próprio filho o filmava como entretenimento para as redes sociais. O gerente do restaurante, Sebastião, finalmente interveio. Senhor Mendoza, talvez seja melhor resolvermos isso de forma mais discreta, ele sugeriu, claramente desconfortável com toda a situação. Discreto? Sebastião, você está louco? Isso aqui vai render milhões de views. Rodrigo riu ainda filmando. O povo adora ver vagabundo sendo colocado no seu lugar. Essas palavras foram a gota d'água. Eduardo sentiu algo quebrar dentro de seu peito. Não era só desilusão, era luto. Ele estava literalmente enterrando o filho que pensava ter criado. O Rodrigo que conhecia, ou pensava conhecer, nunca mais existiria para ele. Vocês sabem o que é mais patético? Rodrigo continuou, agora falando diretamente para a câmera como um influenciador. Esses vagabundos sempre têm uma desculpa. Aim, não tenho trabalho. Aim, a vida é difícil. Mas olha só, eu ofereço trabalho e ele recusa. Quer só esmola mesmo. Eu não recusei trabalho. Eduardo respondeu baixinho, lutando para manter o disfarce na voz. Então limpa o banheiro. De joelhos. Quero ver se você realmente quer trabalhar ou só está enganando todo mundo, Rodrigo comandou, apontando em direção aos fundos do restaurante. O silêncio no Estrela Dourada era ensurdecedor. Todos os clientes assistiam à humilhação, alguns claramente desconfortáveis, outros parecendo se divertir com o show. Eduardo olhou ao redor e viu rostos que conhecia, empresários com quem já havia fechado negócios, socialites que frequentavam os mesmos eventos.
Nenhum deles o reconhecia, e pior, nenhum deles estava defendendo um idoso sendo humilhado publicamente. Filho, Eduardo sussurrou, a palavra saindo como um lamento. Por favor. Filho, filho! Rodrigo explodiu em gargalhadas histéricas. Você deve estar delirando, velhote. Meu pai é Eduardo Mendoza, o homem mais rico da cidade. Olha só a diferença entre nós dois. Eduardo fechou os olhos por um segundo, sentindo lágrimas reais escorrerem por seu rosto. Ali estava a resposta que tanto temia encontrar. Seu filho não apenas havia perdido os valores, havia se tornado cruel, sádico, sem um pingo de empatia humana. Rodrigo, chega! Esperança intervenou novamente, mesmo sabendo que já estava demitida. Você está sendo desumano. Desumano? Eu? Rodrigo virou-se para ela com uma expressão de falsa indignação. Sabe qual é o problema de gente como você, Esperança? Vocês têm pena de vagabundo. Por isso ficam pobres para sempre. E então, como se quisesse provar seu ponto, Rodrigo fez algo que quebrou definitivamente o coração de Eduardo. Ele pegou um copo de água e jogou no rosto do mendigo, na frente de todos. Toma um banho, aí sim você pode voltar aqui, Rodrigo gritou, enquanto seus amigos aplaudiam e riam. Eduardo ficou ali parado, pingando água, sentindo o olhar de dezenas de pessoas. Alguns riam, outros pareciam chocados, mas ninguém fez nada. Ninguém, exceto Esperança, que imediatamente trouxe uma toalha e ofereceu para ele. Senhor, me perdoe, nem todas as pessoas são assim, ela sussurrou, secando gentilmente o rosto do homem que não sabia ser o dono de tudo aquilo. Obrigado, minha filha, Eduardo respondeu, sua voz quase sumindo de emoção. Você tem um coração de ouro. E você vai precisar de muito mais que isso para sobreviver nas ruas. Rodrigo continuou seu show cruel. Pessoal das redes sociais, estão vendo isso? É assim que se trata vagabundo que não quer trabalhar. O vídeo já estava sendo transmitido ao vivo. E Eduardo podia ver os números de visualizações subindo rapidamente na tela do telefone de seu filho. Milhares de pessoas assistindo sua humilhação em tempo real, comentando, reagindo, compartilhando. Sua própria degradação estava se tornando entretenimento viral. Agora suma daqui antes que eu chame a polícia, Rodrigo ordenou, fazendo gestos exagerados para a câmera. E levem essa garçoneta junto. Não quero pessoas que ajudam vagabundo trabalhando no meu restaurante favorito. Seu restaurante favorito? Eduardo pensou, sentindo uma ironia amarga. Se Rodrigo soubesse que o verdadeiro dono de 40% das ações do Estrela Dourada estava bem ali, sendo humilhado por ele, Eduardo começou a caminhar em direção à saída, cada passo sendo uma agonia. Esperança foi escoltada para fora também, carregando seus poucos pertences em uma pequena bolsa. Do lado de fora, ela se aproximou novamente do mendigo. Senhor, eu sei que não é muito, mas... Ela tirou uma nota de R$20 de sua carteira. Claramente tudo o que tinha. Por favor, compre algo para comer. Eduardo olhou para aquela jovem que havia perdido o emprego por defendê-lo e sentiu seu coração se despedaçar ainda mais. Não posso aceitar seu dinheiro, filha. Você precisa mais que eu. Ninguém precisa mais que alguém que tem fome. Ela respondeu com simplicidade tocante. Enquanto isso, dentro do restaurante, Rodrigo continuava seu espetáculo para as redes sociais. Viram só, pessoal? Assim é que se resolve o problema dos mendigos nas cidades. Com firmeza, sem dó. Eles só respeitam quando a gente mostra quem manda. Os comentários no vídeo ao vivo eram uma mistura perturbadora. Alguns apoiavam Rodrigo, outros criticavam sua crueldade, mas todos estavam assistindo. Em questão de minutos, o vídeo já tinha dezenas de milhares de visualizações e estava se espalhando por todas as redes sociais. Marcelo, filma eu explicando como identificar mendigos falsos. Rodrigo continuou seu conteúdo viral. Olha, galera, vocês viram como aquele velho falou? Por favor, jovem, que Deus te abençoe. Isso é tudo teatro. Mendigo de verdade xinga, briga, causa confusão. Eduardo, que ainda podia ouvir através das janelas abertas do restaurante, sentiu náusea. Seu filho estava criando teorias cruéis sobre pessoas em vulnerabilidade, transformando o desprezo em entretenimento, ganhando seguidores através da desumanização dos outros. E aquela garçoneta idiota ainda deu comida para ele?
Gente assim que estraga a sociedade. Rodrigo prosseguiu, recebendo mais aplausos de seus amigos. Por isso que eu sempre falo, tem que ser duro com essa gente. Senão, eles acham que podem fazer o que quiser. Do lado de fora, Esperança estava se despedindo de Eduardo. Senhor, eu preciso ir. Tenho que procurar outro emprego amanhã cedo. Como você se chama, filha? Esperança Silva. E o senhor? Eduardo hesitou por um segundo. Eduardo. Apenas Eduardo. Senhor Eduardo, não ligue para aquilo que aconteceu lá dentro. Há pessoas boas no mundo também. O senhor vai encontrá-las. Enquanto assistia a Esperança se afastar, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele tirou um pequeno gravador digital do bolso. Um hábito antigo de empresário, sempre gravando conversas importantes. Tudo havia sido registrado. Cada palavra cruel, cada gargalhada sádica, cada segundo da humilhação que seu próprio filho havia orquestrado. Eduardo voltou ao hotel onde havia se preparado para o disfarce. Trancou a porta, sentou-se na cama e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Chorou pelo filho que havia perdido. Chorou pela ilusão de uma família que nunca existiu de verdade. Chorou pela jovem Esperança que perdeu o emprego por ter um coração decente. Mas também chorou de raiva. Uma raiva que crescia como fogo em seus ossos. O menino que ele criou com tanto amor, a quem deu tudo, havia se tornado um parasita social. Um criador de conteúdo cruel que ganhava dinheiro humilhando pessoas vulneráveis. Eduardo pegou o telefone e ligou para Valentino. Reúna a diretoria executiva para amanhã às 8 da manhã. Reunião de emergência. Senhor, aconteceu alguma coisa no teste? Sim, Valentino. Descobri quem realmente é meu filho. Eduardo desligou e olhou para o gravador em suas mãos. Aquele pequeno dispositivo continha a destruição completa de Rodrigo Mendoza. E talvez fosse a única forma de salvá-lo de si mesmo. Mas primeiro, ele tinha uma promessa para cumprir. Eduardo pegou seu laptop e começou a pesquisar tudo sobre Esperança Silva. Se ela havia perdido o emprego por ser uma pessoa decente, então ele garantiria que sua vida mudasse da forma mais dramática possível. O que Rodrigo não sabia é que havia humilhado publicamente o homem mais poderoso da cidade. E agora, Eduardo Mendoza tinha uma missão: mostrar ao filho o verdadeiro preço da crueldade. O teste havia terminado. Os resultados foram devastadores. Agora começaria a justiça. Eduardo Mendoza acordou às 5 da manhã, mas não havia dormido nem um minuto. Suas mãos ainda tremiam enquanto segurava o telefone, assistindo pela 10ª vez ao vídeo que seu próprio filho havia postado na noite anterior. O título era devastador. Mendigo invasor aprende lição no restaurante mais caro da cidade. Limpeza social necessária. O vídeo já havia ultrapassado 500 mil de visualizações em apenas 8 horas. Os comentários eram uma mistura tóxica de apoio e revolta, mas o que mais doía era ver Rodrigo respondendo pessoalmente aos seguidores, intensificando ainda mais a crueldade. Obrigado pelo apoio, pessoal. Alguém precisa ensinar esses vagabundos a respeitar os lugares. Ele havia escrito, seguido de emojis de risada. Eduardo se vestiu lentamente, cada movimento carregado de uma dor que jamais imaginou sentir. Não era apenas a traição de um filho, era assistir sua própria humilhação se tornando entretenimento para milhões de pessoas. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário cruel era como sal sendo esfregado em uma ferida aberta. Às 6 da manhã, Valentino bateu à porta do hotel. Senhor Mendoza, trouxe as roupas e o carro. A reunião foi confirmada para as 8. Obrigado, Valentino. Eduardo fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de seu assistente mais confiável. Você já viu o vídeo? Valentino baixou a cabeça, claramente constrangido. Vi, senhor. Toda a cidade está comentando. As redes sociais estão em polvorosa. E o que estão dizendo? Está dividido, senhor. Metade apoia Rodrigo, dizendo que ele fez o certo. A outra metade está indignada com a crueldade. Valentino hesitou antes de continuar. Senhor, há algo mais que precisa saber. Eduardo sentiu o estômago revirar. Fale. O vídeo foi repostado por vários influenciadores famosos. Alguns apoiando, outros criticando. Está viralizando muito além das redes do Rodrigo. Já chegou na televisão também.
Durante o trajeto até o escritório, Eduardo instruiu Valentino a monitorar todas as menções ao vídeo nas redes sociais e na mídia. O que descobriu foi ainda mais devastador. Rodrigo havia acordado cedo e estava fazendo uma live, respondendo aos comentários e defendendo suas ações com ainda mais veemência. Pessoal, vocês não entendem a situação. Rodrigo falava para a câmera, já com quase 100 mil pessoas assistindo ao vivo. Esses mendigos são profissionais da mentira. Eles estudam como despertar pena nas pessoas. Aquele velho ontem era claramente um ator. Eduardo parou o carro e aumentou o volume do celular, assistindo sua própria desumanização continuar em tempo real. E aquela garçoneta burra ainda caiu no golpe dele. Por isso que pessoas assim ficam pobres. Não sabem identificar esperteza. Rodrigo continuou, provocando uma chuva de comentários. Gente, vou fazer uma série de vídeos ensinando vocês a identificarem mendigos falsos. Vai ser educativo. Senhor, Valentino sussurrou. Talvez seja melhor não assistir isso agora. Mas Eduardo não conseguia parar. Estava hipnotizado pelo horror de ver seu filho se transformando em um monstro da internet, ganhando seguidores através da crueldade sistemática contra pessoas vulneráveis. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci de contar ontem. Rodrigo sorriu maliciosamente para a câmera. Vocês viram que o velho falou filho para mim? Que delírio! Imaginem se eu, Rodrigo Mendoza, filho do empresário mais poderoso da cidade, tivesse alguma coisa a ver com um vagabundo daqueles. A ironia era tão brutal que Eduardo sentiu dificuldade para respirar. Seu filho estava literalmente negando qualquer possibilidade de parentesco com ele, sem saber que estava falando exatamente com seu pai. Às 8 em ponto, Eduardo entrou na sala de reuniões do Grupo Empresarial Vanguarda. Os 8 diretores executivos já estavam presentes, todos com expressões sérias. Claramente, todos haviam visto o vídeo. Bom dia, Eduardo cumprimentou friamente, sentando-se à cabeceira da mesa. Imagino que todos já saibam por que estamos aqui. Diretor comercial Antônio foi o primeiro a falar. Eduardo, todos nós vimos o vídeo. A situação está complicada. Complicada como? O Departamento de Recursos Humanos já recebeu dezenas de ligações, explicou a diretora Helena. Funcionários preocupados com a imagem da empresa. Alguns clientes também ligaram questionando se apoiamos esse tipo de atitude. Eduardo assentiu lentamente. E qual é a opinião de vocês sobre o vídeo? Um silêncio pesado tomou conta da sala. Finalmente, o diretor financeiro Marcos se pronunciou. Eduardo, como profissionais, temos que separar vida pessoal de negócios. Mas como seres humanos, aquilo foi desumano. Rodrigo está sendo influenciado pelos amigos. Tentou amenizar a diretora de marketing Carla. Talvez seja só uma fase. Uma fase? Eduardo repetiu, sua voz carregada de amargura. Vocês viram como ele respondeu aos comentários? Como defendeu suas ações? Isso não é uma fase, Carla. Isso é quem ele realmente é. A sala ficou em silêncio novamente. Todos ali conheciam Rodrigo desde criança. Haviam visto Eduardo criá-lo com amor após a morte de Helena. A transformação do menino doce em um adulto cruel era chocante para todos. Há algo mais que vocês precisam saber. Eduardo continuou, puxando o pequeno gravador digital. Eu estava lá ontem. Era eu no vídeo. A reação foi instantânea. Gaspes de choque ecoaram pela sala. Cadeiras rangiram quando as pessoas se moveram. Carla levou a mão à boca em horror. Eduardo, você não pode estar falando sério. Helena sussurrou. Estou completamente sério. Eu me disfarcei para testar o caráter de meu filho. Os resultados foram devastadores. Eduardo reproduziu a gravação de áudio que havia feito secretamente. Durante 20 minutos, todos escutaram em silêncio sepulcral as palavras cruéis de Rodrigo, seus risos sádicos, seus planos de transformar a humilhação em conteúdo viral. Quando a gravação terminou, várias pessoas estavam com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Eduardo, Marcos balbuciou. Eu não tinha ideia de que tinha chegado a esse ponto. Agora vocês entendem por que estamos aqui, Eduardo respondeu. Rodrigo não apenas perdeu todos os valores que tentei ensinar, ele se tornou perigoso para nossa empresa, para nossa família, para a sociedade. Naquele mesmo momento,
Do outro lado da cidade, Esperança Silva caminhava pelas ruas procurando emprego. Ela havia acordado às 5 da manhã, preparado um currículo simples em uma lan house barata, e agora visitava restaurante por restaurante, enfrentando rejeição atrás de rejeição. Não temos vagas, era a resposta padrão. Mas Esperança começou a perceber algo estranho quando chegou ao 5º estabelecimento da manhã. Esperança Silva? O gerente do restaurante Sabores do Vale franziu a testa ao ver seu nome. Você não é aquela garçonete que apareceu no vídeo viral? Apareci. No vídeo? Aquele do mendigo no Estrela Dourada. Você defendeu o velho, né? Esperança sentiu o coração acelerar. Sim, defendi. Mas não sabia que havia viralizado. Moça, esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Você está famosa. O gerente sorriu. Uns estão te chamando de heroína, outros de idiota. Mas olha, eu não posso te contratar. O dono aqui é amigo do Rodrigo Mendoza. Ele ligou para todos os restaurantes da região pedindo para não te contratarem. A realidade atingiu Esperança como um balde de água fria. Ela não apenas havia perdido o emprego, estava sendo perseguida, impedida de trabalhar em qualquer lugar da cidade. Rodrigo havia cumprido sua ameaça de destruir sua vida profissional. Tem certeza disso? Ela perguntou, a voz tremendo. Tenho, moça. Me desculpe. Você fez a coisa certa, mas... Negócios são negócios. Esperança saiu do restaurante em estado de choque. Pegou o celular emprestado de uma amiga e pesquisou seu próprio nome nas redes sociais. O que viu a deixou paralisada. Milhares de comentários sobre ela, sua foto sendo compartilhada, pessoas discutindo se ela era uma heroína ou uma idiota útil. Mas o pior estava por vir. Rodrigo havia feito um post específico sobre ela. Pessoal, aquela garçonete burra que vocês viram no vídeo se chama Esperança Silva. Cuidado se ela aparecer procurando emprego na empresa de vocês. Gente assim só traz problema. O post já tinha 50 mil curtidas e milhares de compartilhamentos. Rodrigo estava literalmente destruindo sua vida publicamente, usando sua influência nas redes sociais como uma arma de perseguição. Esperança sentou-se em um banco na praça e chorou. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de indignação. Ela havia feito a coisa certa, havia defendido um idoso vulnerável e agora estava sendo punida publicamente por ter um coração decente. Por que as pessoas boas sempre se dão mal neste mundo? Ela sussurrou para si mesma. De volta ao Grupo Vanguarda, Eduardo havia tomado uma decisão que chocou todos os diretores presentes. Rodrigo será imediatamente removido de todos os cargos na empresa. Ele anunciou. Seu acesso a fundos, contas corporativas e representação da marca está suspenso indefinidamente. Eduardo, você tem certeza disso? Antônio questionou. É uma decisão muito drástica. Drástica? Vocês acabaram de ouvir um homem zombar da memória de sua própria mãe para roubar dinheiro de caridade. Viram ele humilhar uma pessoa inocente e depois persegui-la profissionalmente. Que parte disso não é drástica o suficiente? Helena levantou uma preocupação prática. E se ele contestar? Legalmente, ele tem direitos como herdeiro. Tem mesmo, Eduardo concordou. Mas como acionista majoritário e fundador, tem o direito de proteger a integridade da empresa. E um homem que ganha dinheiro humilhando vulneráveis não pode representar os valores da vanguarda. Marcos fez uma observação importante. Eduardo, você sabe que isso vai vazar para a mídia. A guerra familiar vai se tornar pública. Que se torne. Eduardo respondeu com determinação férrea. Prefiro que julguem minha família a permitir que meu filho continue destruindo vidas inocentes. Às 10 da manhã, Rodrigo recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Senhor Rodrigo Mendoza? Era a voz formal da diretora jurídica da Vanguarda, doutora Patrícia. Oi, Patrícia. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Senhor Rodrigo, ligo para informar oficialmente que seu acesso a todos os sistemas, contas e instalações do Grupo Vanguarda foi suspenso por decisão unânime da diretoria executiva. Rodrigo quase derrubou o telefone. Como assim, Patrícia? Tem algum erro aí? Não há erro, senhor. A decisão foi baseada em conduta incompatível com os valores corporativos da empresa. O senhor receberá a documentação oficial ainda hoje.
Isso é ridículo. Eu vou falar com meu pai agora mesmo. Senhor Rodrigo, a decisão partiu do presidente fundador Eduardo Mendoza. Ele não deseja falar com o senhor no momento. Rodrigo ficou em silêncio por vários segundos, processando a informação. Patrícia, isso tem a ver com aquele vídeo idiota de ontem? Não posso comentar os motivos específicos, senhor. Apenas comunico a decisão oficial. Depois de desligar, Rodrigo ficou parado no meio de seu apartamento de luxo, tentando entender o que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, ele havia passado de herdeiro mimado a persona non grata na própria empresa da família. Nervoso, ligou para seu pai. A chamada foi direto para o voicemail. Ligou novamente. Voicemail. Na terceira tentativa, foi Valentino quem atendeu. Alô, Rodrigo? Valentino, preciso falar com meu pai urgentemente. Seu pai não pode atender no momento. Ele está em reuniões importantes. Reuniões? Que reuniões? O que está acontecendo aí? Valentino fez uma pausa longa antes de responder. Rodrigo, talvez seja melhor você refletir sobre suas ações recentes. Algumas pontes ficam muito difíceis de reconstruir. A ligação foi encerrada, deixando Rodrigo sozinho com uma sensação crescente de pânico. Pela primeira vez em sua vida mimada, ele estava sentindo as consequências reais de seus atos. Eduardo, enquanto isso, havia tomado outra decisão que surpreendeu até mesmo seus diretores mais próximos. Quero que contratem Esperanza Silva imediatamente. Ele anunciou durante um intervalo da reunião. Para qual posição? Helena perguntou. Assistente especial de projetos sociais. Salário de gerência, plano de saúde completo e bolsa integral para terminar qualquer curso que ela desejar. Eduardo, Antônio intervenou cuidadosamente. Você não acha que isso pode parecer impulsivo? Afinal, você a conheceu ontem. Antônio, eu vi aquela jovem perder o emprego por defender um idoso vulnerável. Vi ela ser perseguida publicamente por ter um coração decente. Se isso não é qualificação suficiente para trabalhar em uma empresa que se diz ética, então estamos na profissão errada. Marcos fez uma observação prática, mas ela não tem experiência corporativa. Experiência se aprende, caráter se nasce com ele, Eduardo replicou. Prefiro ensinar planilhas para uma pessoa íntegra do que tolerar um especialista em negócios sem alma. A decisão estava tomada. Esperanza Silva seria contactada ainda naquele dia. Às 14h, o telefone de Esperanza tocou. Era um número desconhecido. Alô? Esperanza Silva? Sim, sou eu. Aqui é Helena Carvalho, diretora de recursos humanos do Grupo Empresarial Vanguarda. Gostaria de conversar com a senhorita sobre uma oportunidade profissional. Esperanza quase derrubou o telefone. Vanguarda era a maior empresa da cidade. Tem certeza de que é para mim? Absoluta certeza. Poderia comparecer em nosso escritório ainda hoje para uma conversa? Claro, mas desculpe perguntar, como vocês souberam do meu nome? Helena sorriu do outro lado da linha. Digamos que alguém muito importante ficou impressionado com seu caráter. Quando Esperanza desligou, ela ficou parada na rua, tentando processar o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, ela havia perdido um emprego por fazer o certo, e agora estava sendo chamada pela maior empresa da cidade. Às vezes, Deus trabalha de formas misteriosas. Ela sussurrou, permitindo-se sorrir pela primeira vez desde a humilhação no Estrela Dourada. Enquanto isso, Rodrigo estava descobrindo que ser cancelado pelo próprio pai tinha consequências muito além da empresa familiar. Seus cartões de crédito corporativos haviam sido bloqueados, seu carro da empresa foi rebocado e, pior, os amigos que sempre o bajulavam começaram a se afastar. Cara, não posso ser visto contigo agora, Marcelo disse por telefone. Meu pai viu o vídeo e ficou furioso. Disse que se eu continuar andando contigo, ele corta minha mesada também. Marcelo, você é meu amigo há 10 anos? Era, cara, era. Agora é cada um por si. Um por um, todos os amigos de Rodrigo deram a mesma desculpa. A popularidade que ele havia construído baseada no dinheiro do pai evaporou no momento em que esse dinheiro foi cortado. Sozinho em seu apartamento, Rodrigo finalmente abriu os comentários de seus vídeos para ver a reação do público. O que encontrou foi devastador.
Sua aprovação havia despencado. Pessoas que inicialmente apoiaram sua limpeza social agora sabiam que ele era filho de um milionário humilhando pessoas menos afortunadas. Filho de rico brincando de pobre chame. Nojento. Que vergonha. Usar influência para perseguir uma garçonete. Eduardo Mendoza, se o senhor está lendo isso, parabéns por ter coragem de disciplinar seu filho. Rodrigo percebeu tarde demais que havia cometido o erro mais básico da internet: subestimar a capacidade do público de descobrir a verdade e se voltar contra hipócritas. O teste de seu pai havia revelado quem ele realmente era. Agora, o mundo inteiro sabia também. E as consequências estavam apenas começando. Eduardo Mendoza estava sozinho em seu escritório quando finalmente desabou. Eram 4 da tarde, 3 horas após a demissão de Rodrigo, e ele havia conseguido manter a compostura profissional durante todas as reuniões. Mas agora, na solidão de sua sala, as lágrimas que havia segurado por 2 dias finalmente explodiram. Não eram lágrimas silenciosas de tristeza. Era um choro desesperado, primitivo, o tipo de dor que rasga a alma. Eduardo segurou a fotografia de Helena na mesa e berrou: "Como eu falhei tanto com você! Como deixei nosso filho virar isso!" Valentino ouviu os gritos através da porta blindada e ficou paralisado. Em 20 anos trabalhando para Eduardo, jamais havia visto seu chefe perder o controle emocional de forma tão devastadora. "Helena, me perdoa. Eu destruí tudo que construímos juntos." Eduardo soluçava enquanto abraçava o porta-retrato. "Nosso filho virou um monstro e eu nem percebi." O som de móveis sendo jogados ecoou pelo andar executivo. Eduardo havia varrido toda a mesa com o braço, derrubando troféus empresariais, contratos milionários e fotografias de família. Nada disso importava mais. Sua maior conquista, ter um filho, havia se transformado em sua maior falha como ser humano. Do outro lado da cidade, Esperança Silva caminhava nervosamente em direção ao Grupo Vanguarda, ainda sem acreditar na oportunidade que havia surgido. Vestindo sua única roupa social, um conjunto simples que havia comprado para a formatura do ensino médio anos atrás, ela ensaiava mentalmente como se apresentar. Mas quando chegou ao imponente prédio de vidro e aço, Esperança parou na entrada. Através das paredes transparentes, ela podia ver dezenas de executivos em trajes caros, circulando com pastas importantes, falando em celulares sobre negócios de milhões. "O que estou fazendo aqui?" Ela sussurrou para si mesma. "Eu sou apenas uma garçonete que perdeu o emprego por defender um mendigo." A insegurança estava prestes a fazê-la desistir quando uma memória dolorosa a atingiu em cheio. Seu pai, Miguel Silva, motorista particular de uma família rica, sempre lhe dizia: "Minha filha, dignidade não tem preço. Se você perder tudo na vida, mas mantiver seu caráter, você sempre poderá recomeçar." Miguel havia morrido em um acidente de trânsito quando Esperança tinha apenas 16 anos. Ele estava voltando do trabalho, depois de uma jornada de 14 horas dirigindo para uma família que o tratava como mobiliário. O acidente aconteceu porque ele adormeceu no volante, exaustão pura de tanto trabalhar para sustentar os sonhos da filha. "Pai", Esperança murmurou, tocando o pequeno crucifixo no pescoço, a única herança que ele havia deixado. "Se você conseguiu manter a dignidade servindo pessoas que nem sabiam seu nome, eu posso fazer isso também." Com essa força, ela entrou no prédio. Helena Carvalho recebeu Esperança na sala de reuniões do 10º andar. A jovem estava visivelmente nervosa, mas havia algo em seus olhos. Uma determinação silenciosa que impressionou imediatamente a diretora experiente. "Esperança, obrigada por vir. Antes de conversarmos sobre a vaga, preciso te perguntar. Você sabe quem é Eduardo Mendoza? Sei que é o dono desta empresa e de muitas outras." "Um dos homens mais ricos da cidade." Helena assentiu. "E você saberia reconhecê-lo se o visse?" Esperança franziu a testa, confusa com a pergunta. "Não sei. Talvez em fotos dos jornais, mas pessoalmente..." "Por que a pergunta?" "Porque ele gostaria de conhecer você pessoalmente antes de formalizarmos sua contratação." Naquele momento, a porta se abriu e Eduardo entrou na sala. Ele havia se recomposto após o colapso emocional, mas ainda tinha os olhos vermelhos e inchados. Esperança o olhou, achando vagamente familiar, mas sem conseguir identificar de onde.
Esperança Silva? Eduardo perguntou, estendendo a mão. Sim, senhor. É uma honra conhecê-lo. Eduardo apertou sua mão e sentiu algo que não esperava. As mesmas mãos calejadas e fortes que seu antigo motorista Miguel tinha. Mãos de quem trabalha duro, de quem não tem medo de se sacrificar pelos outros. Esperança, posso perguntar sobre seu pai? A jovem se surpreendeu com a questão pessoal. Meu pai? Ele faleceu há alguns anos. Era motorista particular. Por quê? Como ele se chamava? Miguel Silva. Senhor Mendoza, desculpe, mas não entendo por quê. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Miguel Silva. O homem que trabalhou para sua família por 5 anos, que salvou sua vida em um assalto, que cuidava do carro como se fosse seu próprio filho, que sempre perguntava sobre Rodrigo com genuíno interesse. Miguel Silva, Eduardo repetiu, a voz embargada. Cabelos grisalhos, sempre com um sorriso no rosto, falava da filha que queria ser médica. Esperança arregalou os olhos. O senhor conhecia meu pai? Eduardo fechou os olhos, lembrando-se de uma noite específica há 8 anos. Ele estava voltando de uma reunião de negócios, quando 2 assaltantes armados abordaram seu carro no semáforo. Miguel não hesitou. Colocou o carro em movimento e acelerou, mesmo com uma arma apontada para sua cabeça, salvando a vida de Eduardo. Seu pai me salvou a vida. Eduardo sussurrou. E eu nem fui ao enterro dele. A revelação atingiu Esperança como um raio. Você é aquele patrão que meu pai sempre respeitava tanto? Miguel falava de você todas as manhãs no caminho para o escritório. Dizia que você era a pessoa mais importante da vida dele, que trabalhava 3 empregos para pagar sua escola. Helena assistia à cena em silêncio, percebendo que estava testemunhando algo muito maior que uma simples entrevista de emprego. Meu pai morreu voltando do trabalho. Esperança disse, lágrimas começando a escorrer. Ele estava exausto, adormeceu no volante. E sabe por que estava tão cansado? Porque havia trabalhado 14 horas naquele dia para conseguir uma hora extra, para pagar meu cursinho pré-vestibular. Eduardo sentiu o peito apertar. Enquanto Miguel sacrificava a própria vida para dar oportunidades à filha, ele estava criando um filho mimado que não valorizava nada. Esperança, eu preciso te contar algo que vai chocar você tanto quanto me chocou. Eduardo respirou fundo e fez a revelação que mudaria tudo. Eu era o mendigo que você defendeu no restaurante. Era eu. Esperança ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação impossível. Como assim? Você era... Eu me disfarcei para testar meu filho, para descobrir quem ele realmente é quando ninguém está olhando. Mas por quê? Eduardo contou sobre o relatório do investigador privado, sobre as apostas de Rodrigo, sobre o dinheiro desviado da Fundação de Caridade. Com cada revelação, Esperança compreendia melhor a dimensão da tragédia familiar que havia testemunhado. Então, quando você me ofereceu comida, Eduardo continuou, foi exatamente como seu pai fazia. Miguel sempre dizia que ajudar quem precisa era o mais importante na vida. Você herdou o coração dele. E seu filho, Rodrigo, ele não sabe quem você era? Não sabe. E o que é pior, mesmo sabendo agora que eu o demiti da empresa, ele ainda não entendeu a gravidade do que fez. Esperança ficou em silêncio por um momento antes de falar. Senhor Mendoza, posso dizer algo que talvez seja difícil de ouvir? Eduardo assentiu. Meu pai sempre dizia que os ricos que ele conhecia tinham 2 tipos de filhos. Os que aprendem valor do suor e os que só conhecem o valor do dinheiro. Ele dizia que você era diferente, que trabalhava duro e tratava todo mundo com respeito, mas também dizia que se preocupava com Rodrigo, que o menino nunca havia enfrentado uma dificuldade real na vida. Miguel disse isso muitas vezes. Ele respeitava você, mas temia pelo seu filho. Naquele exato momento, Rodrigo estava descobrindo o que significava enfrentar dificuldades reais pela primeira vez na vida. Sua conta bancária pessoal estava praticamente zerada. Ele havia gastado tudo em apostas e festas, sempre contando com o dinheiro da empresa para se sustentar. Pior ainda, Carlos Mendanha, agiota da zona norte da cidade, havia aparecido em seu apartamento com 2 capangas. Rodrigo Mendoza, né? Filho do Ricão? Sou... Por que pergunta?
Você deve 200 mil para a minha organização. Prazo venceu ontem. Rodrigo sentiu o sangue gelar. As apostas online haviam saído completamente do controle nas últimas semanas, especialmente depois que começou a perder. Ele sempre apostava mais para recuperar as perdas, criando uma espiral destrutiva. Carlos, calma aí. Meu pai vai resolver isso. Ele tem dinheiro de sobra. É mesmo? Carlos sorriu friamente. Porque eu vi nas notícias que você foi demitido da empresa dele hoje. Parece que o papai não está muito contente contigo. A realidade atingiu Rodrigo como uma avalanche. Sem acesso ao dinheiro da família, sem emprego, sem amigos. E agora com uma dívida mortal com agiotas perigosos. Me dá uma semana, Carlos. Uma semana e eu resolvo tudo. Uma semana? Carlos riu. Moleque, você acha que isso aqui é brincadeira? Sabe o que acontece com o filhinho de papai que não paga suas dívidas? Rodrigo engoliu em seco, percebendo pela primeira vez na vida que o dinheiro do pai não poderia salvá-lo de todas as situações. 3 dias, Carlos concluiu. Depois disso, você vai descobrir como a vida real funciona. Enquanto isso, no escritório da Vanguarda, Eduardo tomou a decisão mais importante desde a morte de Helena. Esperança, quero oferecer algo mais que um emprego. Quero te dar a oportunidade que seu pai sonhava para você. O que o senhor quer dizer? Bolsa integral de medicina na melhor universidade da cidade. Salário de gerente enquanto estuda. E quando se formar, dirigirá nossa fundação de caridade. Esperança não conseguiu conter as lágrimas. Senhor Mendoza, eu não mereço isso tudo. Você merece porque tem o coração de seu pai. E porque quando testei vocês dois, você e meu filho, descobri quem realmente herdou os valores que importam. Helena, que assistia à conversa, comentou: é a coisa mais linda que já vi nesta empresa. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Esperança, há uma última coisa que precisa saber. Uma coisa que mudará tudo. O que é? Eduardo virou-se, seu rosto grave. Descobri que Rodrigo não roubou apenas dinheiro da fundação. Ele desviou o fundo de emergência médica. 3 crianças morreram na última semana porque não conseguimos custear seus tratamentos. O silêncio na sala foi sepulcral. Meu filho não apenas perdeu o caráter. Ele tem sangue inocente nas mãos. Esperança cobriu a boca, horrorizada. Helena se levantou, chocada. E sabe o que é pior? Eduardo continuou, lágrimas voltando aos seus olhos. Ele ainda não sabe. Ainda pensa que isso é apenas uma briga de família que vai passar. Eduardo olhou diretamente para Esperança. Seu pai morreu tentando dar uma vida melhor para você. Meu filho está matando crianças para sustentar vícios. Como 2 homens podem criar pessoas tão diferentes? Naquele momento, Valentino entrou correndo na sala. Senhor Eduardo, precisamos falar. É urgente. É sobre Rodrigo. O que aconteceu? Ele está em perigo. Perigo físico. E desta vez, senhor, desta vez o dinheiro não vai resolver. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso de todas as suas decisões. O teste que havia começado como uma simples verificação de caráter havia se transformado em uma questão de vida ou morte. A guerra entre pai e filho havia se tornado uma batalha pela própria alma da família Mendoza. E Esperança Silva, filha do motorista Miguel, estava prestes a se tornar a peça central de uma redenção que ninguém poderia prever. Valentino entrou na sala com o rosto pálido, carregando documentos que fariam o mundo de Eduardo desabar ainda mais. Senhor Mendoza, o investigador privado trouxe informações que mudam tudo. Eduardo olhou para Esperança e Helena. Podem ficar. Se isso envolve meu filho, vocês têm o direito de saber a verdade. Senhor, Valentino hesitou. Talvez seja melhor em particular. Fale! Eduardo explodiu, sua paciência esgotada após dias de revelações chocantes. Valentino respirou fundo e abriu a pasta. Rodrigo não apenas desviou o dinheiro da fundação. Ele criou uma empresa fantasma chamada Assistência Social Esperança e registrou como se fosse uma ONG legítima. Nos últimos 6 meses, ele desviou 2,5 milhões. O nome da empresa fantasma atingiu Esperança como uma bofetada. Esperança? Ele usou meu nome? Não, minha filha. Eduardo sussurrou, compreendendo a coincidência cruel. Ele usou a palavra esperança para roubar de quem não tinha nenhuma.
Valentino continuou, sua voz tremendo. Senhor, há mais. A investigação revelou que das 15 crianças que morreram nas últimas semanas por falta de recursos médicos, 9 poderiam ter sido salvas se o dinheiro não tivesse sido desviado. Helena levou as mãos à boca, horrorizada. Esperança começou a chorar silenciosamente. Eduardo ficou paralisado, processando a magnitude da tragédia. 9 crianças, ele repetiu, como se a palavra fosse um punhal em seu peito. Meu filho matou 9 crianças. Há mais, senhor. Mais? Eduardo gritou, sua voz ecoando pelo andar inteiro do prédio. Rodrigo usou identidades falsas para criar perfis de doadores fictícios. Famílias desesperadas foram enganadas, acreditando que tinham patrocinadores anônimos para os tratamentos de seus filhos. Quando descobriram que era mentira, foi tarde demais. Esperança se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Através do vidro, ela podia ver a cidade se estendendo até o horizonte. Milhares de pessoas vivendo suas vidas sem saber que um homem havia brincado com a morte de crianças inocentes como se fosse um jogo. Senhor Mendoza, ela disse sem se virar. Meu pai sempre me contava sobre os patrões para quem ele trabalhava. Dizia que alguns ricos eram bons, outros eram ruins, mas nunca havia conhecido um que fosse maligno. Esperança, deixe-me terminar. Sua voz estava firme, mas carregada de uma dor profunda. Meu pai morreu trabalhando para sustentar meu sonho de salvar vidas como médica. Ele acreditava que eu poderia fazer a diferença no mundo. E agora descubro que o filho do homem que ele respeitava está matando as mesmas crianças que eu sonho em salvar. Eduardo se aproximou dela, vendo o reflexo de ambos na janela. Um homem destruído e uma jovem que carregava o peso de uma vocação que ganhara dimensão trágica. Esperança, você ainda pode fazer essa diferença. Pode salvar vidas que Rodrigo... Não! Ela se virou, lágrimas escorrendo livremente. Não diga que posso compensar o que ele fez. 9 crianças estão mortas. 9 famílias enterraram seus filhos porque seu filho quis dinheiro para apostar. A explosão emocional de Esperança atingiu Eduardo como um tsunami. Ali estava a filha do homem que havia salvado sua vida, confrontando-o com a verdade mais brutal. Seu próprio sangue havia se tornado um assassino de inocentes. Valentino interrompeu o momento com urgência. Senhor, há algo imediato que precisa saber. Rodrigo está em perigo físico. Os agiotas descobriram sobre a demissão e estão cobrando a dívida agora. Que dívida? 300 mil reais em apostas. O prazo venceu ontem. Eduardo riu amargamente. 300 mil? Ele matou 9 crianças por 2,5 milhões e deve 300 mil para criminosos? Senhor, independente do que ele fez, são seus únicos filhos. É mesmo meu filho? Eduardo explodiu novamente. Um filho que usa o nome da Fundação de Caridade da Mãe Morta para roubar tratamento médico de crianças? Um filho que mata inocentes para sustentar vícios? O silêncio tomou conta da sala. Helena nunca havia visto Eduardo perder o controle de forma tão devastadora. Valentino recuou, assustado com a fúria do chefe. Esperança olhava fixamente para o homem que estava descobrindo que havia criado um monstro. Senhor Mendoza, Esperança disse suavemente. Posso contar uma história? Eduardo assentiu, ainda tremendo de raiva. Quando eu tinha 10 anos, meu pai chegou em casa chorando. Eu nunca havia visto ele chorar. Perguntei o que tinha acontecido e ele me contou que havia visto um menino de rua morrer de fome na porta do prédio onde trabalhava. Sabe o que ele fez? Eduardo balançou a cabeça. Ele pegou metade do nosso dinheiro do mês, dinheiro que precisávamos para a comida, e criou uma pequena ação social na comunidade. Todo sábado, ele e outros motoristas da região distribuíam sanduíches para crianças de rua. Esperança. Meu pai tinha tão pouco, mas não conseguia viver sabendo que crianças morriam de fome perto dele. E seu filho tinha tanto, e matou crianças para ter ainda mais. A comparação foi devastadora. Eduardo caiu pesadamente na cadeira, compreendendo a dimensão abissal da diferença entre Miguel Silva e Rodrigo Mendoza. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rodrigo estava vivenciando o terror de sua primeira experiência com a violência real. Carlos Mendanha havia voltado ao apartamento, desta vez com 4 homens armados.
Rodrigo, meu amigo. Carlos falou com falsa cordialidade. Vim buscar minha grana. Carlos, eu expliquei que preciso de mais tempo. Tempo? Carlos riu cruelmente. Filho, você acha que isso aqui é um banco? Vou te explicar como funciona o mundo real. Um dos capangas agarrou Rodrigo pelos cabelos, forçando-o a se ajoelhar. Pela primeira vez na vida, Rodrigo sentiu medo verdadeiro. Não o medo de perder privilégios ou ser constrangido socialmente, mas o medo primitivo de morrer. Por favor, Carlos. Meu pai tem dinheiro. Seu pai te demitiu, lembra? Vi na internet. Você virou piada nacional. Filho de rico que humilha mendigo e é deserdado pelo próprio pai. Rodrigo finalmente compreendeu a gravidade de sua situação. Sem a proteção financeira da família, sem amigos, sem emprego, ele estava completamente vulnerável pela primeira vez na vida. Sabe qual é o problema de vocês, filhinhos de papai? Carlos continuou. Acham que dinheiro resolve tudo, mas tem coisas que dinheiro não resolve, principalmente quando você não tem mais dinheiro. O que vocês vão fazer comigo? Carlos sorriu friamente. Você tem 48 horas para conseguir o dinheiro. Se não conseguir, você vai trabalhar para mim até pagar a dívida. E filho, meu tipo de trabalho não é muito legal. De volta ao escritório da Vanguarda, Eduardo tomou uma decisão que chocou até mesmo Valentino. Quero que vocês contratem o melhor investigador particular do país. Quero saber o nome de cada criança que morreu. Quero conhecer cada família. Quero entender cada vida que meu filho destruiu. Senhor, Helena intervenou cuidadosamente. Isso vai ser devastador para o Senhor. Tem que ser devastador, Eduardo berrou. Como pai dessas crianças podem seguir em frente se eu nem sei seus nomes? Esperança se aproximou de Eduardo. Senhor Mendoza, posso sugerir algo? Fale, minha filha. Que tal se nós visitássemos essas famílias? Não para dar dinheiro ou pedir perdão, isso seria insultuoso. Mas para conhecê-las, para honrar a memória de seus filhos. Eduardo olhou para Esperança com admiração. Mesmo em meio à tragédia, ela pensava em dignificar as vítimas ao invés de simplesmente tentar compensar o dano. Você iria comigo? Iria. Porque se vou trabalhar salvando vidas, preciso entender o valor de cada vida que não conseguimos salvar. Valentino interrompeu novamente. Senhor, os agiotas ligaram. Querem falar com o senhor sobre Rodrigo. Eduardo pegou o telefone. A voz do outro lado era áspera e ameaçadora. Eduardo Mendoza? Quem está falando? Carlos Mendanha. Seu filhinho deve uma grana para mim. Uma grana pesada. E o que isso tem a ver comigo? Ora. Que pai desnaturado. Seu filho pode morrer e você não se importa? Eduardo fez uma pausa longa antes de responder. Meu filho matou 9 crianças inocentes desviando dinheiro de tratamento médico para apostar. Você acha que ele merece ser salvado? O silêncio do outro lado da linha foi longo. Carlos claramente não esperava essa resposta. Pô, cara, mesmo assim, é seu sangue. Sangue? Eduardo riu amargamente. Sangue inocente de crianças está nas mãos dele. Esse é o único sangue que me importa agora. Então você não vai pagar a dívida? Não vou dar um centavo para salvar um assassino de crianças. Eduardo desligou o telefone, deixando todos na sala em choque absoluto. Senhor Mendoza, Esperança sussurrou. Você tem certeza disso? Esperança, quantas crianças morreram por causa dele? 9. E quantas famílias estão destruídas por causa da ganância dele? 9 famílias inteiras. Então me diga, por que a vida de Rodrigo vale mais que a vida dessas 9 crianças? Esperança não soube responder. A lógica era brutal, mas irrefutável. Helena levantou uma questão prática. Eduardo, se Rodrigo morrer, isso vai se tornar um escândalo nacional. A mídia pode dizer o que quiser. Eduardo interrompeu. Prefiro ser julgado por não salvar um assassino do que por ter criado um. Valentino recebeu outra ligação. Era do investigador particular com informações ainda mais chocantes. Senhor Valentino, descobrimos algo que vocês precisam saber imediatamente. Fale. Rodrigo não agiu sozinho. Ele teve ajuda de alguém dentro da empresa para acessar os sistemas da fundação. Eduardo sentiu o sangue gelar. Quem? Ainda estamos investigando, mas há transferências que só poderiam ser autorizadas por alguém com acesso de nível executivo. Um dos diretores?
Possivelmente. Ou alguém muito próximo do senhor. Eduardo olhou ao redor da sala, vendo Helena e Valentino com outros olhos. Por um momento, a paranoia tomou conta de sua mente. Se Rodrigo havia corrompido alguém na empresa... Senhor, Esperança interrompeu seus pensamentos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como era Rodrigo quando criança? Eduardo fechou os olhos, lembrando-se do menino que Rodrigo havia sido antes de Helena morrer. Era doce, carinhoso, sempre preocupado em ajudar os outros. Quando Helena adoeceu, ele passava horas lendo para ela, fazendo-a rir. O que mudou? Depois que Helena morreu, eu me joguei no trabalho. Tentei compensar a ausência dando coisas materiais para ele. Pensei que estava sendo um bom pai provendo tudo o que ele precisava. Mas não deu a única coisa que ele realmente precisava. Esperança observou suavemente. O quê? Limites, consequências. A experiência de entender que ações têm resultados. A observação de Esperança atingiu Eduardo como uma revelação. Ela estava certa. Na tentativa de aliviar a dor da perda da mãe, ele havia removido todas as barreiras que poderiam ter ensinado Rodrigo sobre responsabilidade e empatia. O telefone de Eduardo tocou novamente. Era Carlos. Eduardo, última chance. Seu filho está amarrado num galpão na Zona Norte. Se você não trouxer o dinheiro até meia-noite, ele vira estatística. Já disse que não vou pagar. Cara, você é mais frio que gelo. Nem os criminosos mais perigosos que conheço negariam ajuda ao próprio filho. Esses criminosos perigosos mataram 9 crianças para sustentar vícios? Carlos ficou em silêncio novamente. Carlos, posso fazer uma proposta? Eduardo continuou. Que proposta? Se você soltar meu filho, eu dou para você informações que valem muito mais que 300 mil reais. A que informações? Informações sobre como Rodrigo conseguiu 2,5 milhões em 6 meses. Informações que podem interessar a Receita Federal, a Polícia Civil e ao Ministério Público. A oferta despertou a curiosidade do criminoso. Está falando sério? Completamente. Rodrigo não roubou apenas de mim. Ele criou um esquema que pode ter envolvido outras vítimas. Você quer 300 mil? Ou quer participar de algo muito maior? Eduardo estava improvisando uma estratégia desesperada. Usar a própria ganância do criminoso contra o esquema criminoso do filho. Me dá mais detalhes, Carlos respondeu interessado. Pessoalmente, hoje à noite. Mas primeiro você solta meu filho. Por que você quer salvar ele se disse que não se importa? Eduardo olhou para Esperança antes de responder. Porque uma pessoa muito sábia me lembrou que mesmo assassinos merecem a chance de enfrentar a justiça adequada. Quando Eduardo desligou, Esperança perguntou. O senhor realmente vai entregar seu próprio filho? Esperança, meu filho matou 9 crianças. Se eu não o entregar à justiça, serei cúmplice de assassinato. A decisão estava tomada. Eduardo Mendoza havia escolhido entre salvar seu filho ou fazer justiça pelas vítimas. E essa escolha mudaria para sempre o destino da família Mendoza. Eduardo Mendoza estava parado no estacionamento de um galpão abandonado na zona norte da cidade, segurando uma maleta que mudaria tudo. Não havia dinheiro dentro, apenas evidências que destruiriam completamente a vida de seu próprio filho. Esperança estava ao seu lado, tendo insistido em acompanhá-lo apesar dos protestos dele. Senhor Mendoza, ela sussurrou. Ainda dá tempo de mudar de ideia. 9 crianças, Esperança. 9. Eduardo repetiu o número que havia se tornado seu mantra de dor. Se eu salvar Rodrigo hoje, estarei traindo a memória de cada uma delas. Carlos Mendanha surgiu das sombras com 2 capangas, visivelmente surpreso ao ver uma jovem acompanhando o empresário milionário. Eduardo, você veio mesmo e trouxe companhia? Esta é Esperança. Ela está aqui para testemunhar o que vai acontecer. Testemunhar o quê, cara? Eduardo abriu a maleta, revelando documentos, pendrives e gravadores. Testemunhar o momento em que entrego meu próprio filho à justiça. Carlos franziu a testa, confuso. Que papo é esse de justiça? Pensei que você ia me dar informações para ganhar dinheiro. As informações são verdadeiras. Eduardo respondeu friamente. Mas não para você ganhar dinheiro. Para você entregar Rodrigo às autoridades e receber a recompensa do governo por desmantelar um esquema de peculato. A revelação deixou Carlos em choque. Cara, você está me usando para ferrar seu próprio filho?
Estou usando você para fazer justiça. Do interior do galpão, amarrado e amordaçado, Rodrigo conseguiu ouvir a voz do pai. Seus olhos se arregalaram de terror. Não pelo medo da morte, mas pela compreensão devastadora de que Eduardo havia vindo para entregá-lo, não para salvá-lo. Pela primeira vez em sua vida mimada, Rodrigo compreendeu que ações têm consequências irreversíveis. Ele havia cruzado uma linha que nem mesmo o amor incondicional de um pai poderia perdoar. Carlos ordenou que trouxessem Rodrigo para fora. Quando pai e filho se encararam, o silêncio foi ensurdecedor. Eduardo viu nos olhos de Rodrigo algo que nunca havia visto antes: medo genuíno e, mais importante, o primeiro vislumbre de compreensão sobre a gravidade de seus atos. Pai, Rodrigo sussurrou quando removeram a mordaça. Você veio me buscar? Vim te entregar. Eduardo respondeu sem emoção. Entregar? Para quem? Eduardo se virou para Carlos. Antes de prosseguirmos, há algo que vocês dois precisam saber. Ele tirou um pequeno gravador digital do bolso, o mesmo que havia usado no restaurante. Tudo o que conversamos hoje está sendo gravado. Cada palavra, cada confissão, cada revelação. Carlos e Rodrigo ficaram paralisados. Mais importante ainda, Eduardo continuou, tirando o celular. Estou transmitindo tudo ao vivo para as redes sociais. A revelação causou pânico imediato. Carlos recuou, percebendo que havia caído em uma armadilha. Rodrigo olhou para o pai com horror absoluto, compreendendo que estava sendo exposto publicamente mais uma vez. Pai, você não pode fazer isso, Rodrigo gritou. Não posso? Eduardo riu amargamente. Você filmou a si mesmo humilhando um mendigo para entretenimento viral. Agora, o mundo vai assistir você enfrentando as consequências de assassinar 9 crianças. Eduardo se virou para a câmera do celular, falando diretamente para os milhares de pessoas que já estavam assistindo à transmissão ao vivo. Meu nome é Eduardo Mendoza. Vocês conhecem meu filho Rodrigo do vídeo viral onde ele humilhou um mendigo, que era eu, disfarçado. Mas hoje descobrimos algo muito pior. A audiência da live estava crescendo exponencialmente. Comentários explodiam na tela. Isso é real? O pai está entregando o próprio filho. Que coragem! Estou chorando aqui! Eduardo continuou. Meu filho não apenas perdeu o caráter. Ele roubou 2,5 milhões da fundação de caridade da própria mãe morta. 9 crianças morreram porque não conseguimos pagar seus tratamentos médicos. Esperança se aproximou da câmera. Eu sou Esperança Silva. Era garçonete no restaurante onde tudo começou. Perdi meu emprego por defender aquele mendigo. Agora descobri que era o pai de Rodrigo testando o caráter do filho. E qual foi o resultado do teste? Alguém gritou dos comentários que Eduardo estava lendo em voz alta. O resultado, Eduardo respondeu com a voz quebrada, é que criei um assassino de crianças inocentes. Rodrigo finalmente explodiu. Pai, pare com isso. Você está me destruindo na frente de todo mundo. Eu estou te destruindo? Eduardo se virou para ele com fúria controlada. Filho, você se destruiu quando escolheu roubar tratamento médico de crianças para apostar. Eu não sabia que elas iam morrer. Não sabia? Eduardo berrou, sua compostura finalmente ruindo completamente. Você retirou dinheiro específico de tratamentos oncológicos. Como você não sabia que crianças com câncer morreriam sem tratamento? Carlos, percebendo que estava sendo filmado em um crime, tentou se afastar, mas Eduardo o interpelou. Carlos, você também faz parte desta história. Conte para a audiência como meu filho acumulou uma dívida de 300 mil reais. Cara, eu não vou falar nada sendo filmado. Então eu falo. Eduardo se virou para a câmera. Rodrigo deve 300 mil para agiotas porque gastava 50 mil por semana em apostas online. Dinheiro que deveria salvar crianças indo para cassinos virtuais. Esperança, vendo que a situação estava escalando perigosamente, se aproximou de Eduardo. Senhor Mendoza, talvez seja a hora de chamar a polícia. Já chamei, Eduardo respondeu. Eles devem chegar em 10 minutos. A revelação causou pânico total. Carlos e seus capangas começaram a se afastar, mas Eduardo continuou falando para a câmera. Vocês que estão assistindo, quero que vejam algo importante. Ele se aproximou de Rodrigo, que estava visivelmente desesperado. Rodrigo, na frente de todos que estão assistindo, me diga.
Você sente remorso pelas 9 crianças que morreram? Pai, por favor, desligue essa transmissão. Responda à pergunta. O momento foi devastador. Sob pressão extrema, com milhares de pessoas assistindo, Rodrigo finalmente revelou sua verdadeira natureza. Eu não matei ninguém. Elas já estavam doentes. Eu só peguei dinheiro que estava parado. A resposta de Rodrigo foi recebida com um horror absoluto pelos espectadores. Os comentários explodiram em indignação. Monstro! Como pode falar isso? Sem coração. O pai está certo em abandonar ele. Eduardo fechou os olhos, sentindo a dor final da confirmação. Seu filho não apenas não sentia remorso, não aceitava nem mesmo a responsabilidade por suas ações. Esperança, Eduardo sussurrou. Você ouviu? Ouvi, senhor. E todo o mundo ouviu. Eduardo se virou para a câmera uma última vez. Vocês acabaram de testemunhar porque estou entregando meu próprio filho à justiça. Um homem que rouba tratamento médico de crianças doentes e depois diz que elas já estavam doentes, não merece ser protegido por nenhum pai. O som de sirenes começou a se aproximar. Carlos e seus homens entraram em pânico, mas Eduardo gritou. Carlos, se você fugir agora, será procurado pela polícia como cúmplice de Rodrigo. Que cúmplice? Você recebeu dinheiro roubado de crianças doentes. Isso faz de você cúmplice de peculato e homicídio culposo. Carlos parou, percebendo que Eduardo havia arquitetado uma situação onde não havia escapatória para ninguém. Mas se você colaborar com a justiça, Eduardo continuou, pode receber imunidade por entregar um criminoso maior. Quando a polícia chegou, encontraram uma cena surreal. Um empresário milionário transmitindo ao vivo a entrega do próprio filho, uma jovem garçonete testemunhando tudo, e criminosos paralisados pela complexidade da situação legal. O delegado Marcos, que conhecia Eduardo de eventos sociais, se aproximou confuso. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Marcos, estou entregando meu filho por peculato qualificado e homicídio culposo de 9 crianças. Eduardo, você tem certeza do que está fazendo? Absoluta certeza. Tenho todas as evidências aqui. Eduardo entregou a maleta ao delegado, que ficou chocado com a quantidade de documentos incriminatórios. Meu Deus, Eduardo, isso é real? Completamente real. E está tudo sendo transmitido ao vivo para garantir transparência total. Rodrigo, finalmente compreendendo que não havia escapatória, fez uma última tentativa desesperada. Pai, eu posso mudar? Posso devolver o dinheiro? Rodrigo, Eduardo respondeu com uma tristeza profunda. Você pode devolver o dinheiro, mas não pode devolver 9 vidas. A frase ecoou no silêncio do galpão e nas mentes dos milhares de pessoas assistindo à transmissão. Esperança se aproximou de Eduardo. Senhor Mendoza, posso dizer algo para a audiência? Eduardo assentiu, passando o celular para ela. Pessoas que estão assistindo, Esperança falou diretamente para a câmera. Vocês acabaram de ver algo raro. Um pai escolhendo a justiça acima do amor familiar. Meu pai, Miguel Silva, sempre me disse que fazer o certo às vezes dói, mas é sempre a escolha certa. Esperança. Uma voz dos comentários perguntava: Você perdoa o Rodrigo? Eu não tenho o direito de perdoá-lo. Ela respondeu com sabedoria impressionante. Quem tem esse direito são os pais das 9 crianças que morreram. E eu duvido que eles consigam. Eduardo retomou o celular. Antes de encerrar esta transmissão, quero fazer um anúncio importante. Ele respirou fundo. Todo o dinheiro recuperado do esquema de Rodrigo será usado para criar o Instituto Miguel Silva, em homenagem ao pai de Esperança, um homem que dedicou a vida a ajudar outros. O Instituto fornecerá tratamento médico gratuito para crianças carentes. Esperança começou a chorar, emocionada com a homenagem ao pai. E mais, Eduardo continuou. Esperança Silva será a diretora médica do Instituto quando se formar. Porque se meu filho usou sua vocação para destruir vidas, ela usará a dela para salvá-las. Quando a polícia finalmente levou Rodrigo algemado, ele gritou uma última vez. Pai, você vai se arrepender disso. Eduardo respondeu calmamente. Rodrigo, eu já me arrependo. Me arrependo de não ter feito isso anos atrás, quando talvez ainda houvesse salvação para você. A transmissão ao vivo terminou com Eduardo e Esperança parados sozinhos no estacionamento,
assistindo o carro da polícia se afastar com Rodrigo. Senhor Mendoza, Esperança perguntou suavemente. Como o senhor se sente? Sinto como se tivesse enterrado meu filho hoje. Mas também sinto que honrei a memória de 9 crianças e a memória de seu pai. O senhor fez a coisa certa. Fiz a coisa necessária. Eduardo corrigiu. Não sei se foi certa. Só sei que era a única escolha que me permitiria olhar no espelho novamente. Quando chegaram ao carro, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Alô? Eduardo Mendoza? Aqui é a doutora Patrícia Neves, promotora do Ministério Público. Sim? Senhor, assistimos sua transmissão ao vivo. Precisamos conversar urgentemente. Há informações sobre o caso de seu filho que vão chocá-lo ainda mais. Eduardo sentiu o estômago revirar. Que informações? Não posso falar por telefone. Pode vir ao Ministério Público agora? Eduardo olhou para Esperança. Achávamos que já sabíamos de tudo sobre Rodrigo. Parece que estávamos enganados. A jornada em direção à verdade total sobre os crimes de Rodrigo Mendoza estava apenas começando. Eduardo Mendoza estava sentado na sala da promotora Fernanda Neves, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ouvir. Esperança segurava sua mão, percebendo que o homem que havia mostrado tanta força estava tremendo como uma folha. Senhor Mendoza, a promotora começou com voz grave. Sua transmissão ao vivo nos deu evidências cruciais, mas nossa investigação revelou algo muito pior. Pior que 9 crianças mortas? Eduardo sussurrou. Rodrigo não agiu sozinho. E o número de vítimas não são 9. Fernanda fez uma pausa devastadora. São 23 crianças. O silêncio na sala foi sepulcral. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Esperança cobriu a boca, horrorizada. Como é possível? Seu filho criou uma rede de ONGs falsas em 3 estados. O esquema funcionava há 2 anos, não 6 meses, como pensávamos. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Através do vidro, via pessoas normais vivendo suas vidas normais, sem saber que ali dentro estava descobrindo que havia criado o maior assassino de crianças inocentes que o país já conheceu. 23. Ele repetiu, a voz quase inaudível. Meu filho matou 23 crianças. Há mais, senhor. Fernanda continuou implacavelmente. Rodrigo teve ajuda de alguém muito próximo ao senhor. Alguém com acesso total aos seus sistemas. Eduardo se virou lentamente. Quem? Ainda não confirmamos, mas temos fortes suspeitas sobre Valentino Pereira. A revelação atingiu Eduardo como uma bomba. Valentino? Impossível. Ele trabalha comigo há 20 anos. Senhor, as transferências fraudulentas foram autorizadas com o código de acesso pessoal dele. Não há como ter sido hackeado. Eram operações muito específicas e coordenadas. Esperança viu Eduardo desabar na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. O homem que havia encontrado força para entregar o próprio filho estava descobrindo que sua confiança havia sido traída por 20 anos pelo homem que considerava como um irmão. Por quê? Eduardo gemeu. Por que Valentino faria isso? Dinheiro, Fernanda respondeu secamente. Nossos investigadores descobriram que ele tem dívidas de jogo ainda maiores que as de Rodrigo. Ele estava sendo chantageado por agiotas há anos. Então ele usou meu filho, e seu filho usou ele. Foi uma parceria perfeita entre 2 viciados em apostas, usando crianças doentes como fonte de renda. Eduardo finalmente quebrou. Não foi um choro controlado como antes. Foi um colapso emocional total. 20 anos de confiança destruídos. 23 crianças mortas. Seu próprio assistente corrompendo seu filho e vice-versa. Esperança se aproximou de Eduardo. Senhor Mendoza, as famílias, elas sabem? Algumas sabem, Fernanda respondeu. E elas querem falar com o senhor. Comigo? Por quê? Porque viram sua transmissão ao vivo. Viram um pai escolher a justiça acima da proteção familiar. Elas querem conhecer o homem que teve coragem de entregar o próprio filho. Eduardo ergueu o rosto, lágrimas ainda escorrendo. Eu não sei se consigo enfrentar essas famílias. Senhor, Esperança disse suavemente, se meu pai estivesse vivo e fosse pai de uma dessas crianças, ele gostaria de conhecer o Senhor. Não para culpá-lo,
mas para agradecer por sua coragem. Fernanda confirmou. É exatamente isso, Sr. Mendoza. Elas não querem confrontá-lo, querem abraçá-lo. Uma hora depois, Eduardo estava na sala de reuniões do fórum, onde aguardavam 15 casais, pais e mães das crianças que morreram por causa dos crimes de Rodrigo e Valentino. Esperança permaneceu ao seu lado, dando-lhe força. Quando Eduardo entrou, o silêncio foi profundo. Então, uma mulher de cerca de 40 anos se levantou. Era Ana Paula, mãe de Júlia, de 8 anos. Senhor Mendoza, ela disse com voz embargada. Eu sou mãe da Júlia. Ela morreu há 3 meses esperando uma cirurgia que nunca veio. Eduardo se preparou para a culpa, para a raiva, para a acusação. Mas o que veio foi completamente inesperado. Obrigada. Como? Obrigada por ter a coragem que nós, pais, não tivemos. Obrigada por entregar seu próprio filho para fazer justiça por nossas crianças. Um por um, os outros pais se levantaram, confirmando as palavras de Ana Paula. Roberto, pai do pequeno Diego, disse: Senhor Eduardo, vimos sua transmissão. O senhor perdeu um filho, mas salvou a honra de 23 crianças. Eduardo desabou em lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de um tipo diferente. Não apenas de dor, mas de algo que não sentia há dias, um vislumbre de redenção. Há algo que queremos pedir ao Senhor, disse Carla, mãe de Mateus. Queremos que o Senhor esteja presente no julgamento de Rodrigo. Vocês querem minha presença? Queremos que ele veja que seu próprio pai está do lado das vítimas, não do lado do criminoso. Ana Paula acrescentou: Senhor Eduardo, seu filho precisa olhar nos seus olhos e ver o que ele destruiu. Não apenas nossas famílias, mas a sua também. Esperança admirou a sabedoria e generosidade daqueles pais enlutados. Eles haviam perdido o que há de mais precioso na vida, mas ainda encontravam espaço no coração para apoiar o pai do assassino de seus filhos. Vocês são pessoas melhores do que eu mereço. Eduardo sussurrou. Não, senhor. Roberto respondeu. Somos pais que reconhecemos outro pai fazendo o que é certo, mesmo quando é impossível. Dias depois, o julgamento de Rodrigo Mendoza tornou-se o caso mais acompanhado do país. O jovem que havia ficado famoso por humilhar um mendigo, agora enfrentava acusações de peculato qualificado e homicídio culposo de 23 crianças. Eduardo estava sentado no lado das famílias das vítimas, não do réu. Esperança ao seu lado, Ana Paula e Roberto de um lado, outros pais enlutados completando a fila. A imagem era poderosa. O pai do criminoso abraçando simbolicamente as famílias das vítimas. Quando trouxeram Rodrigo, algemado e vestindo o uniforme da prisão, ele procurou o pai com os olhos. O que viu o chocou. Eduardo estava chorando, mas não por ele. Estava chorando abraçado com Ana Paula, que consolava o homem que era pai do assassino de sua filha. Pai? Rodrigo sussurrou confuso. Eduardo se levantou, caminhou até a grade que separava réus de espectadores e olhou diretamente nos olhos do filho. Rodrigo, quero que você veja estas pessoas atrás de mim. São os pais das 23 crianças que você matou. Eles me perdoaram por ter falhado como pai. Agora é sua vez de pedir perdão a eles. Pai, me tira daqui. Não. A resposta foi firme e definitiva. Você fica aqui até pagar por cada vida que destruiu. O juiz, Dr. Henrique, começou a leitura das acusações. A cada nome de criança morta, Ana Paula sussurrava uma oração. A cada detalhe do esquema criminoso, Eduardo enxugava lágrimas de vergonha e remorso. Quando chegou a vez de Rodrigo falar, todos esperavam uma confissão, um pedido de perdão, algum sinal de remorso. O que saiu foi pior que tudo. Eu não sou culpado pela morte dessas crianças. Elas já estavam doentes. Eu apenas administrei recursos de forma diferente. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. Mesmo após semanas na prisão, mesmo vendo o pai ao lado das famílias das vítimas, Rodrigo ainda não compreendia a gravidade de seus atos. Ana Paula se levantou e gritou: Sua administração diferente matou minha filha de 8 anos. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, finalmente compreendendo que não havia mais nenhuma esperança de redenção para Rodrigo. O juiz anunciou: Rodrigo Mendoza, você é condenado a 25 anos de prisão pelos crimes de peculato qualificado e homicídio culposo múltiplo. Enquanto levavam Rodrigo de volta à cela, ele gritou uma última vez:
Pai, você vai se arrepender de ter me abandonado. Eduardo respondeu alto o suficiente para todo o tribunal ouvir. Rodrigo, eu me arrependo de não ter te abandonado 20 anos atrás. 2 anos haviam se passado desde o julgamento que abalou o país. Eduardo Mendoza estava parado diante de um moderno prédio hospitalar onde se lia em letras douradas: Instituto Médico Miguel Silva, Esperança para Crianças. Era o dia da inauguração oficial, e centenas de pessoas se reuniam para testemunhar algo extraordinário nascendo das cinzas de uma tragédia. Esperança, agora formada em medicina com honras máximas, ajustava o jaleco branco com seu nome bordado. Doutora Esperança Silva, diretora médica. Aos seus pés brincavam 5 crianças que já haviam sido tratadas gratuitamente pelo Instituto nos últimos meses de funcionamento experimental. Doutora Esperança, gritou a pequena Isabela, de 6 anos, correndo para abraçá-la. Obrigada por salvar minha vida. Eduardo observou a cena com lágrimas nos olhos. Cada criança salva pelo Instituto era uma pequena redenção pelo horror que Rodrigo havia causado. Não apagava o passado, mas construía um futuro melhor. Ana Paula, a mãe de Júlia, se aproximou de Eduardo. Senhor Eduardo, você viu as estatísticas do Instituto? Vi. 300 crianças tratadas gratuitamente em 2 anos. Sua filha Júlia salvou 300 vidas, Ana Paula. Cada criança que se recupera aqui é um pedacinho dela vivendo para sempre. Ana Paula abraçou Eduardo, ambos chorando. A dor da perda jamais desapareceria, mas havia se transformado em propósito, em esperança, em vida nova, florescendo onde antes havia apenas morte. Durante a cerimônia de inauguração, Esperança subiu ao palco para falar. Sua voz, agora madura e confiante, ecoou pelo auditório lotado. Há 2 anos, eu era uma garçonete que perdeu o emprego por defender um idoso. Hoje sou médica porque esse mesmo idoso, Eduardo Mendoza, transformou sua maior dor na minha maior oportunidade. A plateia aplaudiu emocionada. Eduardo, sentado na primeira fila ao lado dos pais das 23 crianças, sorriu através das lágrimas. Meu pai, Miguel Silva, sempre me dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Esperança continuou. Ele não poderia imaginar que sua morte no trânsito, voltando do trabalho para sustentar meus estudos, um dia salvaria a vida de centenas de crianças. Roberto, pai do pequeno Diego, se levantou e gritou. Esperança, seu pai estaria orgulhoso. Não apenas meu pai, ela respondeu, olhando diretamente para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor perdeu um filho, mas ganhou uma família inteira. Somos todos seus filhos agora. Eu, essas crianças curadas, esses pais que encontraram esperança novamente. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que talvez houvesse algum sentido no sofrimento que havia enfrentado. Após a cerimônia, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era do presídio onde Rodrigo cumpria sua sentença. Senhor Eduardo Mendoza? Sim, aqui é o diretor do presídio central. Seu filho, ele quer falar com o senhor. Eduardo hesitou. Nas 20 visitas que havia tentado fazer, Rodrigo sempre se recusou a vê-lo, culpando o pai por sua condenação. Ele disse o que quer. Disse que assistiu na televisão da cadeia à inauguração do instituto. Disse que precisa pedir perdão. Eduardo fechou os olhos. Seria verdade? Após 2 anos, Rodrigo finalmente havia compreendido a gravidade de seus atos? Vou para aí agora. No presídio, Eduardo encontrou um Rodrigo completamente diferente. O jovem arrogante e cruel havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem magro, cabisbaixo, com olhos que finalmente mostravam remorso genuíno. Pai, Rodrigo sussurrou quando Eduardo se sentou à sua frente. Eu vi na televisão. Vi as crianças brincando no instituto. E compreendi que cada uma delas poderia ter sido uma das crianças que eu matei. Eduardo permaneceu em silêncio, estudando o rosto do filho em busca de sinais de sinceridade. Pai, eu quero te pedir perdão, não só por ter roubado, mas por ter me tornado um monstro. Por ter desonrado a memória da mamãe. Por ter traído tudo que você tentou me ensinar. Rodrigo. Não, pai, deixe-me falar. Rodrigo interrompeu, lágrimas finalmente brotando de seus olhos.
Eu passei 2 anos nesta cadeia culpando todo mundo. Você, a sociedade, até mesmo as famílias das crianças. Mas hoje, vendo aquelas crianças sorrirem no instituto, eu finalmente entendi. Entendeu o quê? Que eu não era apenas um ladrão. Eu era um assassino. Cada real que roubei era uma chance de vida que eu estava tirando de uma criança inocente. Eduardo sentiu algo que não esperava. Uma pontada de esperança. Talvez depois de tanto sofrimento, ainda houvesse alguma humanidade deixada em seu filho. Pai, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que 23 crianças morreram por minha causa. Sei que destruí 23 famílias. Então por que está me chamando agora? Porque quero dedicar o resto da minha vida a pagar por isso. Aqui na cadeia comecei a ensinar outros presos a ler e escrever. Não é muito, mas é um começo. Rodrigo tirou uma carta do bolso. Escrevi cartas para cada uma das famílias das crianças, pedindo perdão, não esperando ser perdoado, mas assumindo completamente a responsabilidade pelo que fiz. Eduardo pegou uma das cartas e leu. Ana Paula, mãe da Júlia, meu nome é Rodrigo Mendoza. Sou o assassino de sua filha. Não espero seu perdão, pois não mereço. Mas quero que saiba que todos os dias, pela manhã, eu digo o nome dela em uma oração. Júlia não morreu apenas porque estava doente. Morreu porque eu escolhi apostas ao invés da vida dela. Este peso eu carregarei até o fim dos meus dias. Rodrigo Mendoza, assassino arrependido. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura complexa de emoções. Dor pelo sofrimento causado, mas também uma pequena centelha de esperança pela primeira demonstração real de remorso do filho. Pai, há mais uma coisa, Rodrigo disse. Quero que você saiba que Esperança, a garçonete que me confrontou, ela me salvou. Como assim? Quando eu a vi defendendo aquele mendigo, que era você, pela primeira vez na vida eu vi o que era coragem real. Não a coragem estúpida de humilhar os outros, mas a coragem verdadeira de defender o que é certo mesmo perdendo algo importante. Eduardo escutava em silêncio. Pai, se eu tivesse tido 1/3 da coragem... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был.
и есть. Он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь.
И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,